Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos agora, numa sequência de vários vídeos, tratar de enunciados do STJ, envolvendo direito civil, envolvendo também direito do consumidor. Nesse vídeo, eu quero tratar com vocês de 3 súmulas do STJ. Súmulas que eu reputo relevante e que o acadêmico de direito tem que ficar atento ao seu conteúdo e à sua dimensão, e principalmente aqueles que estão enveredando aí de forma séria e responsável pelo estudo para o concurso público. Vamos lá. A primeira súmula que eu proponho para vocês é a súmula 381 do STJ. A 381 que tem segmentação voltado para a relação do direito do consumidor com a atividade bancária, mais especificamente com os contratos de consumo bancário. Olha o que diz o entendimento desse enunciado. O STJ, pela súmula 381, vedou, ou seja, proibiu ao magistrado conhecer de ofício de cláusulas abusivas em contratos de consumo bancário. Perceba, somente nos contratos de consumo bancário. Então, é preciso destacar que o artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor estabeleceu a natureza da norma de ordem pública. Estabeleceu como, por ser norma de ordem pública, ter características especiais. E uma delas é a característica da oficialidade. O juiz pode, em um poder-dever, conhecer de ofício a incidência da norma de consumo. Isso é pacífico, isso é tranquilo, porque busca assegurar a materialização efetiva da proteção do consumidor, nos fiéis termos do que determina o artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal. Pois bem, se essa característica é pacífica e é natural, o magistrado, quando se deparar com uma demanda de consumo, tem o poder-dever de atuar de ofício na aplicabilidade da norma de consumo. Todavia, o STJ, na diretriz da súmula 381, vedou e proibiu. Num contrato que envolva seguro-saúde, no contrato que envolva construção civil, o magistrado pode conhecer de ofício a cláusula abusiva, mas no contrato bancário, não. Fica a dica porque a súmula 381 mitigou a característica da oficialidade em relação à defesa do consumidor. A outra súmula que eu chamo a atenção nesse vídeo é a súmula 385 do STJ. A 385 vai ter uma vinculação com a questão de cobrança do consumidor e a inserção do seu nome, de seus cadastros, nos órgãos de restrição ao crédito. Muito se fala em negativação do consumidor. A negativação é um neologismo, essa palavra não existe, mas é utilizada na prática e é usual. Então, nas circunstâncias de inserção do nome e dos dados do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, o STJ editou a súmula 385, uma súmula bem peculiar. Olha a diretriz e o alcance da súmula 385. Segundo o STJ, o consumidor que já possua apontamentos nos órgãos de restrição ao crédito, evidentemente que esses apontamentos sejam devidos, o consumidor é efetivamente inadimplente, e esse consumidor se depara com um novo apontamento indevido. Ele não devia ao fornecedor e esse fornecedor, por descuido, por desleixo, por má organização ou por uma prestação de serviço efetivamente defeituosa, coloca indevidamente o nome e o cadastro do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito. O STJ criou o entendimento de que, em relação a esse apontamento indevido, o consumidor não poderá postular indenização por danos morais. Ele não faz jus a uma indenização. Entendeu o STJ que cabe apenas a esse consumidor o direito à retificação do apontamento, evidentemente com a retirada do apontamento indevido. O STJ criou como parâmetro, embora eu particularmente não concorde,
que como o consumidor já tem ou possui apontamentos devidos capazes de evidenciar a sua qualidade de devedor, um apontamento indevido não atacaria sua estrutura de dignidade, não seria capaz de comprometer a sua rigidez psíquica. Perceba, por que eu discordo? Há inúmeras situações em que o consumidor possui apontamentos indevidos, mas que pelo valor não ser expressivo, ele consegue, na prática das leis do mercado, realizar as diversas relações jurídicas contratuais ou de concessão de crédito. Mas pode surgir um apontamento indevido com valor substancial. Esse sim é capaz de comprometer a dignidade, expor o consumidor a circunstância vexatória ou impedi-lo do acesso ao crédito. Me parece que não seria um bom caminho do STJ ao enveredar na súmula 385 por enrijecer de que aquele que possui apontamentos devidos não caberia indenização em relação aos indevidos. A terceira súmula refere-se à súmula 563 do STJ. Cuida de regular a circunstância da previdência privada e o seu vínculo no direito do consumidor. Perceba que a súmula 563 do STJ, ela surge pós-cancelamento de uma súmula anterior, que era a súmula 321, a súmula 321 do STJ, que dizia que aplicava-se o Código de Defesa do Consumidor em relação às entidades de previdência privada. Essa súmula foi cancelada e o STJ consolidou o entendimento na súmula 563, determinando o seguinte, que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às entidades de previdência privada aberta, não aplicando-se no caso das entidades de previdência fechada. Fica a dica e a atenção em relação a esse conteúdo. O STJ tratou de dar aplicabilidade diversa ao Código de Defesa do Consumidor. Somente as entidades abertas de previdência privada, aquelas que são ofertadas livremente no mercado a qualquer consumidor. Todavia, as entidades de previdência privada fechada, restrita a grupos, muitas vezes em razão de uma relação de emprego, de trabalho, a elas não haverá a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Então, meus amigos, nesse vídeo tratamos dessas três súmulas. Em outras oportunidades tratarei de apresentar enunciados do STJ caminhando pelo direito civil e pelo direito do consumidor. Um abraço e até os próximos vídeos.